Um olá para todo mundo, graça e paz. Eu sou o pastor Bruce, pastor aqui na Igreja Metodista Filadélfia, em Governador Valadares, e esse é o nosso Café com Cristo devocional. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Café com Cristo devocional de hoje. Você está pronto para a luta? Você já percebeu que todo chamado verdadeiro exige luta, batalhas? É sobre isso que nós vamos falar hoje no nosso Café com Cristo devocional. Mas antes eu gostaria aqui de deixar um aviso importante para nós. Nós ainda somos poucos no canal, mas eu já estou tendo dificuldades de compartilhar o link com todos aqueles que estão caminhando conosco aqui. Então peço a você para que se inscreva no canal, acione o sininho para que o YouTube possa assim te notificar. E assim você pode estar conosco nesta mesa, comendo do pão vivo que desceu do céu. Então, acione o sininho e se inscreva no canal. Vamos lá? Gostaria então de ler um texto que se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1, versículo 18. É um texto que nós estamos meditando e vamos meditar no decorrer dessa semana. Esse texto diz assim: Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste encorajado. Combate firmado nelas o bom combate. Até aí, que o Senhor Deus possa continuar ministrando aos nossos corações, que não seja, Senhor, o teu servo, mas que seja o seu Espírito a falar conosco. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Nós estamos no decorrer dessa semana meditando aqui sobre cuidado, o cuidado que precisamos tomar para que possamos nos manter firmes nesse chamado que Deus tem para cada um de nós. Esse chamado comum de andarmos nele, de andarmos com ele, e esse também chamado específico que muitas pessoas exercem no reino e no corpo. Então são chamados que são relacionados a desígnios específicos, como Timóteo. Timóteo, ele foi um jovem pastor na igreja em Éfeso. Mas muitos creem que ao ouvir o chamado de Deus, a vida ela se torna mais fácil, mas é o contrário. As Escrituras elas vão nos mostrar que é o oposto disso. Ser chamado por Deus é dar início a um processo, a uma jornada de fé e de entrega a Deus e de combates espirituais. Então aqueles que foram chamados por Deus vão enfrentar invariavelmente, inevitavelmente, combates espirituais que vão se dar no espírito, na alma e também no corpo. Quando nós vamos para a palavra, nós vamos ver inúmeros exemplos disso. Homens que foram chamados, mulheres que foram chamadas ao serviço, foram chamadas a andar com Deus e nesse caminho, nesse processo de vida, enfrentaram muitas lutas. Nós vamos ver, por exemplo, Abraão, que deixou a sua terra, mas enfrentou a infertilidade e o teste de fé, assim como também a sua mulher, Sara, que também foi provada ali na sua fé. Moisés, ele respondeu ao chamado de Deus ali no deserto, diante daquela sarça ardente, mas teve que enfrentar Faraó e suportar muitas dificuldades, a incredulidade, a rebelião do povo. Então, as dificuldades impostas pelo processo de vida que ele viveu ao responder o chamado de Deus na vida dele. Samuel, ele ouviu ainda menino o chamado de Deus na sua vida. Que privilégio! Mas Samuel teve que viver e crescer em uma casa de sacerdotes corruptos. O profeta Isaías, ele viu a glória de Deus, mas foi enviado para um povo de coração endurecido. Pedro deixou tudo para seguir Jesus. Ele respondeu um chamado: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Eis que farei de vocês pescadores de homens. Então, Pedro ele respondeu esse chamado: vinde após mim.
E ele responde esse chamado, e ao responder esse chamado, Pedro então, no caminho, ele vai enfrentar rejeição, vai enfrentar prisões e até mesmo martírio. O apóstolo Paulo, que também recebeu um chamado de Deus na vida dele, ao cair no chão, naquele caminho em direção a Damasco, ele viu a sua vida mudar, a sua vida ser transformada, mas ele viu também, após responder esse chamado, a sua vida se tornar uma sequência de prisões, perseguições e sofrimento. Mas apesar disso tudo, Paulo vai dizer a Timóteo, lá na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículos de número 7, Paulo vai dizer: combati o bom combate. Esses homens se tornaram nossos heróis na fé, porque eles lutaram um bom combate e venceram. Paulo encorajou Timóteo a partir desse princípio. O chamado, ele precisa ser sustentado pela luta da fé. Esse é um cuidado que precisamos tomar. E é isso que Paulo aqui está dizendo a Timóteo, aqui no versículo de número 18. Este é o dever de que te encarrego. Este era o dever de Timóteo. Timóteo recebeu o privilégio do chamado, mas o dever dele era lutar o bom combate para permanecer firme no caminho do chamado, diante das muitas forças que se levantam contra aqueles que foram chamados por Deus. Então, se você tem um chamado de Deus na sua vida, não se engane, muitas forças vão se levantar contra você. Se levantaram contra Jesus ferozmente, não se levantaria contra nós. Mas há uma promessa de Deus para cada um de nós, vindas do próprio Jesus, que diz de que não tenham medo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Nós também, se crermos e se lutarmos o bom combate, nós também, em Cristo, venceremos o mundo. Então que Deus te abençoe hoje, te fortaleça, seja um bom combatente no reino. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, neste dia eu quero abençoar aqui cada vida e te pedir, Senhor, abençoe o teu povo, que possam permanecer firmes na fé, lutando o bom combate. Coloque de pé agora os que estão desanimados e abatidos. Fortaleça a fé daqueles que estão desesperançados. Revigore as forças dos fracos e que possam ser municiados nesse dia, devidamente equipados com a armadura da fé, para que possam lutar o bom combate em Cristo e vencer. Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar aqui cada vida hoje e que vivam um dia vencedor em Cristo Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e eu te agradeço por tudo que o Senhor irá fazer, em nome de Jesus. Amém. Que Deus então possa continuar abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. Seja um combatente vitorioso no reino. Que Deus te abençoe.